nome do nosso Deus, né? Como é bom dedicar momentos de adoração, algo que nós vamos fazer por toda a eternidade, adorar o nome do Senhor. Nós não iremos evangelizar no céu, nós não iremos pregar no céu, né? Mas nós iremos louvar o nome do nosso Deus. Bom, hoje eu fui incumbida, né, pelo pastor. O pastor me passou uma grande responsabilidade de trazer a palavra do Senhor neste domingo. Quem já participa nas quartas-feiras, né, a gente sempre já tem tido esse desafio. Eu acredito que cada vez que a gente vem com uma missão de, seja trazer a palavra do Senhor, seja de ministrar no louvor, seja fazer uma oração aqui na frente, é uma responsabilidade, porque nós precisamos fazer com temor ao Senhor. É a palavra do Senhor, nós estamos fazendo e falando em nome do Senhor. Então nós precisamos sim ter temor, né? Sempre naquele sentimento assim, meu Deus, quem sou eu, né? Diante da grandeza do Senhor, quem sou eu? Mas graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar falando em seu nome. Então nós vamos estar nesse momento, mais uma vez orando, né? Pedindo a direção do nosso Deus. O nosso pastor, para quem não sabe, ele está hoje pregando em uma outra igreja, está sendo, né, continuando sendo usado onde ele está, que é o propósito de vida dele, assim como tem que ser o nosso propósito de vida, sermos usados pelo Senhor em todos os lugares que a gente estiver. Então vamos abaixar as nossas cabeças mais uma vez. Pai, nós entronizamos louvores ao teu santo nome, como igreja nós te adoramos, nós falamos contigo, estamos falando com o Senhor mais uma vez, pedindo, Senhor, encarecidamente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha, primeiramente, me usar como um instrumento em tuas mãos, mas venha também, ó Deus, levar a tua palavra de uma forma que cada um aqui possa ter entendimento, não que vem de mim, mas que vem do Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar trazendo clareza a cada palavra, a cada passagem, para que todos saiam daqui com entendimento daquilo que precisa ser feito, com entendimento de como deve agir de acordo com a tua palavra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, entregamos tudo em tuas mãos, esse culto aqui, o culto com as crianças também, que o Senhor venha ministrar o coração dos nossos pequenos nessa noite, Pai. Assim também pedimos que o Senhor esteja abençoando o teu servo, o pastor Gaudilei, ali onde ele está, que ele também ali possa, Senhor, entregar o recado do Senhor, ser boca de Deus ali naquela igreja, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o Davi vai projetar ali, eu fiz uns slidezinhos para a gente ir acompanhando, mas eu gostaria que os irmãos já estivessem abrindo as suas Bíblias comigo, lá no livro de Filipenses 2. Eu penso assim, quando a gente vai se preparar para trazer a palavra, a gente fica sempre naquele, quem sempre está nessa questão de estar se preparando para trazer uma palavra, ministrar em algum momento, a gente fica numa situação assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? Tipo, quem sou eu primeiro, o que eu vou falar? São tantas coisas que a gente quer falar, né, de nós mesmos, mas aí a gente fica naquilo, o que a gente fala, o que a gente prega, para que a gente não venha falar coisas que não seja do nosso querer, mas que seja o querer do Senhor. Então, desde quando o pastor foi no aniversário do Danilo que o pastor me falou, aí eu até falei assim, quis meio fugir, né? Falei, pastor, o senhor tem outras pessoas na igreja, o senhor tem um seminarista. Ele, não, mas nesse momento eu quero te dar essa oportunidade. Aí eu falo, não tem como fugir, não tem como fugir mesmo, porque é uma honra quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para nos usar. Se a gente fala, Senhor, me usa, aí a hora que o Senhor quer nos usar, a gente dá um passo para trás e fala, não, manda outro, né? Quem sou eu? Então, nessa noite, Deus tem... Eu queria falar sobre muitas coisas, né? Mas aí fui sendo ministrada hoje mesmo aqui na abertura, apesar que o meu esposo, a gente mora na mesma casa, a gente é uma só carne, mas eu não fazia ideia do texto que ele ia abrir, né? Mas como ele conduziu o momento de abertura aqui, tem muito a ver com a palavra, e o que o pastor também falou hoje pela manhã, sabe? Então a gente fica muito assim, feliz das confirmações que o Senhor vai dando, né? Então lá em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, primeiro que o título fala a humildade cristã,
Mas a gente vai ler a partir do 5, que fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então esse texto, ele nos leva e vai nos levar a refletir, né? É um texto usado para a gente trabalhar a humildade e trabalhar a questão de ser servo. Então eu gostaria que nós estivéssemos pensando no seguinte tema de hoje: pensando e agindo como servo. Esse texto aqui, onde fala que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso. Bom, eu sou Deus, posso até ir para a terra, nascer como um ser humano. Primeiro que só o fato de nascer como um ser humano já é um estado de muita humilhação para quem está acima de tudo e de todos. Mas ainda assim Jesus, ele não se apegou. Ele veio como servo mesmo, ele veio com o propósito de servir, e de servir a sua própria vida em favor de nós. Então, para nós pensar e agir como servo, nós precisamos ter essa referência, que é Jesus. Não há outra referência tão completa como a referência de Jesus. Então, primeiro, pensando como servo, porque o servir primeiro vem na nossa mente. Nós precisamos primeiro pensar como servo, né? Porque não é algo assim, artificialmente, tem que ser algo natural mesmo. Então a gente tem que pensar como servo, né? Começa na mente, servir começa na mente. Então, para ser servo, a gente precisa de uma mudança na maneira de pensar. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou do que ele era para tornar a forma de um ser humano, né? Então nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, uma mudança e também uma postura diferente. Se eu quero ser servo e um servo como Jesus, eu primeiro preciso começar a mudar minha forma de pensar, né? O Senhor, ele não está preocupado com o que a gente faz, porque não é somente servir, não é somente ir fazer algo, mas é o que vem antes, é o pensar. O Senhor, ele não está preocupado com o que a gente faz para Ele na casa dele. Ele está mais interessado na intenção do nosso coração. O porquê que eu estou fazendo isso? O porquê que eu faço isso para o Senhor? Porque aos outros a gente pode até enganar, a gente pode até mostrar para os outros uma postura de servo, mas às vezes no interior do nosso coração não é isso que a gente realmente se sente, né? Não é, a gente não toma essa forma totalmente. Mas quem que conhece a intenção do nosso coração? É Deus, porque Ele está preocupado primeiro com a intenção. Por isso que tem que mudar, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Primeiro preciso pensar como servo, para depois agir. Muitos agem, têm uma postura de servo, mas o seu pensamento não é aquilo, né? Então nós precisamos, vou pensar com os irmãos, em 5 atitudes que o verdadeiro servo precisa ter na sua mente. Pode ir passando, Davi. A primeira atitude é: o servo pensa mais, o verdadeiro servo, ele pensa mais nos outros do que em si mesmo. Jesus, como exemplo, ele não pensou mais em nós do que nele mesmo, porque ele abdicou da sua posição de Deus, da sua essência ali, de viver como Deus, de agir como Deus, mas ele tomou a forma humana, se humilhou de forma sobrenatural, né? Então o verdadeiro servo, ele vai pensar mais nos outros do que em si mesmo. A palavra do Senhor o tempo inteiro fala de uns aos outros, né? De nós considerarmos o outro mais importante do que nós. Hoje mesmo até na IBD a gente teve alguns pontos que a gente tratou sobre isso, né? A gente está trabalhando sobre propósito. Então, como igreja, a gente precisa ter essa mentalidade de estar servindo uns aos outros, né?
Então a verdadeira humildade, ela não está em pensar menos de si, porque quando eu penso menos de mim, eu me coloco numa condição de coitado. Nossa, eu sou menos isso, sou menos aquilo. Não é nesse sentido de pensar menos de si, é pensar menos em si. Porque eu sei, você precisa saber quem você é. Jesus, apesar de que ele abdicou-se da condição de ser Deus ali, né? Ele se esvaziou de si, mas ele sabia quem ele era. Em muitos outros momentos ali, ele mostrou quem ele era, ele sabia da sua essência. Então não é você pensar menos de si, eu sou menos que fulano, eu sou assim, não é nesse sentido, é pensar menos em si. Abrir mão de você no sentido de servir o outro. O verdadeiro servo, ele vai fazer isso, ele vai pensar mais nos outros do que nele. Qual foi a última vez que você lembra aí na sua mente que você se esvaziou de você mesmo em benefício de alguém? Você lembra? Quando você se esvaziou, era o momento que você tinha tudo para encher o peito e dizer, eu sou. Já viram aquelas frases quando o povo fala assim, quando alguém conhecido ou de fama vai ser, sei lá, alguém vai falar com a pessoa e chamar a atenção, e a pessoa fala assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou filho de fulano, né? Isso não é se esvaziar. E mesmo nós sendo filhos de Deus, nós não podemos, né, estufar o peito e dizer, eu sou, só Ele é, né? Mas você lembra de algum momento na sua casa, ou no seu trabalho, ou às vezes até na igreja, que você lembra que você se esvaziou, era um momento que você tinha tudo para dizer, eu sou alguém, ou eu tenho esse privilégio, mas eu vou me esvaziar disso em favor do outro. Seja o esposo em favor da esposa, seja a esposa se esvaziar de si em favor do esposo ou dos filhos, né? Então o verdadeiro servo, ele vai fazer isso, ele vai agir dessa forma, ele vai se esvaziar de si mesmo para abençoar o outro, para servir o outro, né? Então você não pode ser servo se estiver cheio de si mesmo. Eu quero ser servo, mas se você estiver cheio de você mesmo, não tem como. Primeiro você precisa se esvaziar de si mesmo para tomar essa forma de servo. O verdadeiro servo, ele não tenta usar Deus para realizar os seus propósitos, né? A gente vê muitas pessoas fazendo as coisas, servindo ao Senhor, servindo a obra de Deus, achando que Deus deve alguma coisa para ele, né? Eu faço isso, então Deus tem que me abençoar. Eu devolvo o dízimo certinho, Deus tem que me abençoar. Eu estou na igreja arrumando as coisas, estou na igreja fazendo isso, cuidando das crianças. Deus, por que não? Eu participei semana passada de um congresso de educadores e se existiram vários momentos tocantes, porque nós fomos lá realmente para nos despirmos de nós mesmos, porque o educador cristão, assim como líderes, sempre está cuidando de outros. E às vezes a gente precisa de um momento para a gente também receber de Deus. E lá foi um momento assim, muito, né? Foi um congresso que eu fui, que eu não esperava nada, sabe por quê? Porque desde que eu sou criança, que eu me conheço, eu sou do meio batista. Então tudo que já teve do meio batista, eu já participei de tudo. Então você acaba, né? Vai ser do mesmo jeito, as mesmas coisas, enfim. E estava um frio demais na sexta-feira, e eu cansada, eu falei, tá bom, eu vou, eu já me inscrevi, já paguei R$150, eu não vou perder meu dinheiro. Fui, cheguei lá e falei, meu Deus, olha, foi uma atrás da outra. E aí, uma das palavras que teve lá foi de uma educadora, que hoje os filhos dela já são grandes, né, já são casados, encaminhados, mas ela abriu um momento lá, o coração dela para nós, dizendo assim, pedindo até para que nós estivéssemos em oração, porque essa educadora é uma referência para mim, inclusive para muitas pessoas, né? Ela falou assim que abriu o coração no sentido de dizer que os filhos dela estão meio não querem muito compromisso com Deus, sabe?
E ela começou a chorar, e todo mundo também, porque ela falou assim: eu não tenho que cobrar nada de Deus, mas eu sempre converso com Deus, eu falo: Senhor, eu dediquei os meus filhos ao Senhor, e eu tenho cuidado de tantos, eu tenho caminhado tantos nos teus caminhos, e imagina chegar no final e os meus se perderem. Não no sentido de cobrança, mas eu gostaria, né? Eu imploro que o Senhor esteja cuidando ali dos meus filhos, trazendo ele, porque eles foram ensinados na tua casa, que eles foram ministrados na tua casa. Então, muitas vezes acontecem coisas que não fazem sentido na nossa vida. Uma das coisas é essa. Muitas vezes a gente cuida de muitos, e às vezes da nossa casa, mas às vezes não é por negligência, mas é coisas que não fazem sentido, e Deus sabe, né? Deus sabe. Então, o verdadeiro servo, ele não vai, o fato dele estar servindo, exigir que Deus faça tudo para ele, que Deus o abençoe de forma grandiosa, não, né? O verdadeiro servo, ele vai fazer por gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. Então, tem muitas pessoas que acham que Deus tem obrigação de nos abençoar porque a gente está servindo a Ele, porque a gente está fazendo alguma coisa. E a abertura aqui do culto foi falado, né? Que tudo é dele. Tudo é dele. Então é um Pai tão bondoso que Ele tem tudo e Ele ainda compartilha conosco, né? Então o verdadeiro servo, ele não vai tentar usar Deus para realizar os seus propósitos, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Essa educadora, ela tem deixado Deus usar ela para os propósitos dele aqui, na área da educação. Quantas vidas já não foram transformadas através da atuação dela? Então ela tem se colocado como um instrumento, e é assim que a gente tem que ser, mesmo que as coisas não saiam do jeito que a gente quer, mesmo que talvez aquele sonho, aquele propósito que a gente tem ali, que a gente queira, não se realize no nosso tempo, mas a gente tem que se colocar na condição de servir, dando prioridade aos propósitos do Senhor para a nossa vida. Segunda atitude que o verdadeiro servo, ele precisa ter. O servo, ele pensa como um administrador e não como um proprietário, né? Então, o verdadeiro servo, ele sabe que as coisas, que tudo que existe é de Deus, e ele está ali para administrar, para ser um mordomo, para cuidar das coisas de Deus. A gente tem vários exemplos na Bíblia, né, de administradores. Um exemplo bem conhecido que os irmãos sabem é de José, né? José foi um grande administrador. Então, onde Deus o colocava, ele cuidava das coisas de Deus, e as pessoas iam colocando ele em postos maiores, né? Por quê? Porque ele foi adquirindo confiança daqueles senhores, mas principalmente de Deus. Então, o verdadeiro servo, ele precisa pensar como administrador. Eu estou aqui para administrar as coisas de Deus. Não sou dono. Eu não sou dono. O que eu tenho não é meu. E de fato, irmãos, não é nosso. Você já parou para pensar que tudo que você tem não é seu? Não estou falando nem em questão das coisas de Deus, mas pensa no teu carro. O teu carro é teu? Você comprou ele, certo? Estou falando com as coisas da terra aqui, pensando nas coisas da terra. Você compra um carro, você tem que pagar todo. Se você quer andar com o seu carro, você tem que pagar todo ano imposto. Se você não pagar, você não anda. Ah, mas eu tenho uma casa, eu tenho uma mansão. É sua? Não paga o IPTU. Daqui a pouco, se não pagar, você vai ficar sem, né? Tudo que nós dizemos que são nossos aqui, não são. Mas a nossa alegria em saber que não pertence aos senhores desse mundo, mas pertence a Deus. Então a gente tem que olhar como administradores do reino. Não é meu, é do Senhor. A minha família não é minha. Ela tem que ser do Senhor. Porque se eu falo que eu sou a proprietária da minha família, eu vou fazer o que eu quiser dela, vou ensinar o que eu quiser. Não é assim, né? Eu, como serva, eu vou administrar a minha família junto com meu esposo para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque nós vamos prestar contas a Ele depois. Porque quando o Senhor voltar, assim como o Senhor das parábolas que a gente já viu na Bíblia voltava, o servo tinha que prestar contas. A gente também vai ter que prestar contas, né? Então, o serviço e a administração precisam caminhar juntos.
Pois Deus, Ele existe. Quem vai administrar o seu reino, as coisas do seu reino, precisa ser fiel. Porque se não for fiel, não tem como, né? Então o servo, ele precisa ser fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias ali em 1 Coríntios 4. Vou abrir aqui, 1 Coríntios 4. E 2. Diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Então, diante da palavra do Senhor, eu pergunto para mim e para você: como você e eu estamos lidando com os recursos que Deus nos confiou? Sabendo que nada é nosso, sabendo que tudo que temos é dele. Como que a gente está lidando? Como que a gente está administrando? A gente está administrando esses recursos que você tem, que eu tenho, como se fossem nossos? Porque se a gente administrar como se fossem nossos, a gente vai cuidar só das nossas coisas, só para nos satisfazer, só para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Agora, se eu administro tudo que está nas minhas mãos, que não é meu, mas que chegou até as minhas mãos, eu administro como do Senhor, o destino vai ser diferente dessas coisas, né? O Senhor, pensa no emprego que você tem. Por que você tem esse emprego? Ah, porque eu estudei, porque eu fui atrás, porque eu corri, porque se não fosse eu. É assim, será? E se você não tivesse saúde? Se você não estivesse vivo, né? Já pensou? Então nada é nosso. Então às vezes tem muitas pessoas, e a palavra do Senhor é tão maravilhosa, que diz até para nós não olharmos para os ímpios, né? Porque a gente olha para os ímpios e a gente se compara. Meu Deus, eu queria ter isso para ajudar na tua obra, e não tenho. Tem gente, eu mesmo várias vezes já fiz isso. Várias vezes. Mas na mesma hora eu vi a palavra do Senhor. Não é para olhar para eles. Porque os ímpios, eles estão aí, daqui a pouco não estão. E para onde que eles vão? E você? Né? Então, a gente precisa pensar como que a gente está administrando esses recursos. Para tornar-se um verdadeiro servo, a gente tem que resolver, irmãos, a questão do dinheiro na nossa vida, né? Porque o dinheiro, a Bíblia fala que ele é a raiz de todos os males. O dinheiro é bênção quando ele é bem administrado para a glória do Senhor. Mas quando ele é mal administrado, quando ele é pensado só para si, né? Para a gente, só para nós, não é. Então ele pode se tornar uma maldição. Quantas pessoas já não morreram pelo dinheiro? Até por pouco, por nada. Quantas pessoas não estão morrendo, não estão sendo escravizadas pelo amor ao dinheiro? Quantos países estão em guerra, que quando a gente vai ver no fundo, é o quê? Poder, dinheiro, bens, né? Então a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós precisamos decidir a quem a gente quer servir, a Deus ou ao dinheiro, porque Jesus falou lá em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, não podemos servir. Então o dinheiro hoje, ele tem tido um grande potencial para substituir Deus em nossas vidas, porque às vezes quando está faltando ele, a gente lembra de Deus, né? Mas às vezes quando não está faltando, a gente se esquece de Deus, porque eu sou autossuficiente, eu consigo as coisas, eu tenho dinheiro para gastar mesmo, vou comprar o que eu quiser. Mas o dinheiro não é seu. Então a gente precisa rever essa situação, essa questão do dinheiro na nossa vida. O que é o dinheiro para você? O dinheiro, para mim, é um mal necessário, né? A gente precisa, para tudo a gente precisa de dinheiro, mas não devemos amá-lo e nem colocá-lo no lugar de Deus. Mas como assim amor ao dinheiro? Porque às vezes a gente dá mais
ênfase, ou a gente dá mais atenção àquilo que nos traz dinheiro. Às vezes a gente dedica mais a nossa vida ao trabalho. Não que a gente não tenha que trabalhar, a gente tem que trabalhar sim, né? Porque o Senhor nos garantiu a salvação, amém? Mas para correr atrás das coisas, a gente tem que correr atrás das coisas, né? Mas a gente tem que ver o equilíbrio. Se eu estou muito apegado àquilo que me traz o dinheiro, eu só penso em trabalho, é só em trabalho. Trabalho 24 horas, o tempo inteiro. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para congregar, porque não me falta tempo. E por mais que eu tenha dinheiro, eu não consigo comprar mais umas horinhas do meu dia. Então eu estou dando mais, não é de fato dinheiro, mas é algo que me leva a ter dinheiro. Eu sempre falei para Deus, eu nunca quero um emprego que me tire a liberdade de cultuar ao Senhor, de congregar com os meus irmãos. Porque quando chega uma oportunidade, a primeira pessoa a ser sacrificada é Deus. Já pararam? Às vezes as pessoas pedem um emprego, Deus me dá um emprego, aleluia. Aí Deus manda, abre uma porta, às vezes é um teste para testar a sua fidelidade. Aí você fala, então, não vou poder mais participar, porque agora trabalhar, né? Eu orei, Deus mandou. Às vezes não foi Deus que mandou, às vezes Deus mandou um teste para testar a sua fidelidade, né? Então a gente precisa, em certos momentos, eu tenho certeza que quando a gente abre mão, a gente se esvazia de si mesmo nesse momento e fala, não, Deus, eu não quero. Mas é uma grande oportunidade, você é boba, aproveita. Mas eu vou ter que abrir mão de algo maior, que é a comunhão com os meus irmãos. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que pode ter aberto aquela porta, vai abrir uma outra maior ainda, para você que deposita a fé nele, amém? Então, quando Jesus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, nós somos o servo dele, o dinheiro, ele serve a gente. Deus abre as oportunidades. Irmãos, querem exemplo maior do que os missionários? Que abrem mão das suas vidas e vão para um outro povo, para um outro lugar, ainda sofrer perseguição. Gente, olha, eu tiro o chapéu para os missionários. Na verdade, todos nós somos missionários, né? Todos aqueles que têm Jesus têm uma mensagem para entregar, mas aqueles que saem mesmo da sua parentela, sabe, e eles vivem de milagres. Sabe o que é viver de milagre? É você se abdicar mesmo dos seus títulos. Quantos deixam os seus títulos para trás e se dedicam, querem usar lá para a glória do Senhor, porque entenderam o propósito de servir. Entende? O Senhor, eles vão vivendo milagres atrás de milagres. Às vezes a gente não enxerga milagres nas nossas vidas, mas não é porque Deus não faz, é porque a gente não deixa Deus fazer milagres. Sabe por quê? Porque eu creio que assim como quando aparece um problema na sua vida, você pode até orar, pode até pedir ajuda, mas a sua mente já fica procurando, não fica, não? Quando a gente perde um emprego, ou quando a gente está com um problema, o que é a primeira coisa que afeta na nossa vida? A gente fica sem dormir. É ou não é? Não fica? Preocupações e vem, não é? Então a gente fica procurando solução na nossa cabeça. Epa, não, mas peraí, se acabar, eu tenho uma reservinha ali no banco, mas se acabar, eu posso fazer isso, posso vender meu carro, posso não sei o quê. A gente fica criando já possibilidades. Como que Deus vai agir? Deus, ele vai abrir uma porta onde só tem parede, irmãos. Então se a gente já facilita tudo, a gente fala, não, mas eu vou fazer, peraí. Deus olha e fala, como que eu vou operar milagre na sua vida, meu irmão, meu filho? Se você não deixa. Então, se você quer assumir essa condição de servo, não é você que vai ser escravo do dinheiro, mas é o dinheiro que vai servir a você nos propósitos que Deus tem com você. Deus, ele vai levantar, Deus, ele vai abrir portas. Não é a gente que vai ficar escravo do dinheiro. Quantas pessoas estão escravas do dinheiro aí? Quantas pessoas têm um status, né? Você já conheceu alguém que tinha um status de vida assim? Aí perdeu alguma coisa e quer manter o mesmo status de vida? Já viram? Gente que ganhava super bem, aí parou de ganhar super bem, mas quer manter o mesmo status. Entendeu? As entradas não são mais as mesmas, né? Mas quer manter o mesmo status. Por quê? Está sendo escravo de uma condição, de um status, né? Então a riqueza, irmãos, não é pecado,
Mas se não a usarmos para a glória de Deus, ela vai ser pecado sim. Deus não se importa de nos tornarmos ricos, né? Deus não vê a riqueza como um pecado. Mas lembra do início? Deus sabe a intenção do nosso coração. Se você quer ser rico, para que você quer ser rico? Porque eu acho que primeiro, quando você tem tudo o que você precisa, primeira pessoa que você vai riscar lá da sua lista de dependência? Deus. Porque eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. O maior problema do ser humano que a gente vê assim, hoje em dia, ainda mais nos tempos de crise que a gente tem vivido, né? Não é a questão financeira? Quantas pessoas não brigam? Quantos lares não são desfeitos por conta de situações financeiras aí? Né? Entende? Então, não é pecado você pensar em riqueza. Mas qual o propósito? Para quê? É para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, amém. Se não for, é pecado. Então, quantas passagens na Bíblia, tem muitas passagens que aparecem para nos instruir sobre dinheiro e para saber se somos servos bons ou fiéis. Tem muitas parábolas, né? Então, Jesus falou mais às vezes sobre dinheiro do que sobre céu e inferno, né? Quantos chegaram até Jesus? Eu lembro de um jovem rico que chegou dizendo para Jesus que queria seguir Jesus e o que fazia, né, para seguir a Jesus. Jesus falou para ele seguir os mandamentos, né? Ele falou que ele já seguia todos. Aí Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, falou assim, porque Jesus sabia que ele era rico e que ele era apegado à riqueza, e falou assim: então, vende tudo que tens e me segue. O que aquele jovem fez? Virou as costas e outro dia a gente conversa, né? Então o coração daquele jovem estava nas riquezas, não estava no propósito de servir e realmente de seguir a Cristo. Então a forma de você gerenciar o dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Lembra que eu disse, como é que Deus vai fazer milagre se a gente tenta resolver tudo? Se o dinheiro, a gente tenta colocar o dinheiro como Deus na nossa vida, como solução dos nossos problemas, e não é. Terceira atitude: o servo medita sobre o próprio trabalho, não no que os outros estão fazendo. Nós temos ali uma imagem, né? Uma imagem de uma história bem conhecida da Bíblia, né? Então, o servo de Deus, ele não fica fazendo comparações com o que ele está fazendo, com o que o outro está fazendo. Ele não compete com ninguém. Por quê? Porque ele está muito ocupado fazendo aquilo para o qual Deus o chamou. Então, quando a gente está ocupado, irmãos, trabalhando, a gente não tem tempo para comparar as nossas vidas com a do outro. Ai, fulano é mais abençoado que eu. Por que, Deus? Por quê? Não tem tempo. A gente não tem tempo para competir com ninguém, porque a gente tem que... Quem a gente tem que competir, irmãos, todos os dias? Com nós mesmos. Você não tem que ser melhor que ninguém, você tem que ser melhor que você. Sabe o você de ontem? O você de hoje tem que ser melhor que o de ontem. Sabe o você de amanhã? Tem que ser melhor que o você de hoje. Essa é a sua competição. Você com você mesmo. Então, se você está ocupado na obra do Senhor, você não tem tempo para essas coisas, para críticas, não tem tempo para comparações e nem para competições. Então, a competição entre os servos não deve existir jamais. Porque servo que é servo não vai ter tempo para essas coisas, né? Então, por quê? Nós estamos no mesmo time. Qual é o objetivo do nosso time? É glorificar o nome do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus, não a nós mesmos, né? Então, o dom que você tem, o talento que Deus te deu é seu, assim como Ele deu para outro, e cada um de forma exclusiva Deus deu para cada um. Então, cada um tem que desenvolver aquilo para o qual foi chamado. Então, o servo não tem tempo para ficar, mas o dom do fulano é tão, mas não sei o quê. Porque o servo, ele não quer ser visto. O servo, ele quer serviço. Não tem. Se o servo se diz que é servo, mas quer ser visto, não é servo. Porque quem tem que ser visto através do seu serviço é Jesus. É Jesus que tem que ser visto. A partir do momento que o teu nome está sendo mais falado do que o nome de Jesus, alguma coisa está errada. Se na hora de exaltarem, estão exaltando mais o teu nome do que o nome de Jesus, saia de perto. Fala, não quero isso. A glória não é minha. Porque às vezes tem muita gente que vem querer exaltar a gente, né? Nossa, mas como que você faz isso bem? Ai, como que não sei o quê?
amém. Mas a glória é de Deus. O verdadeiro servo sempre vai transferir a glória que ele recebe para quem é o merecedor, que é Jesus. Lá em Gálatas 5:26, não precisa abrir, tá? Eu vou ler aqui para os irmãos. 5:26 nos orienta da seguinte modo: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então isso não cabe dentro da igreja, não cabe no meio de servos, a gente ser presunçoso, se achar mais que o outro, ambicioso, né? Ter inveja, provocar o outro. Isso não faz parte da vida de um servo. Então, quando nós estamos ocupados realizando a obra que o Senhor nos confiou, não temos tempo para criticar ninguém. Aí, aquele exemplo ali daquela mulher, né, Maria, ela derramou o perfume, né, nos pés de Jesus, né? Então, para muitos ali, aquele serviço foi um desperdício. Não é verdade? Então tem muita gente que vai te criticar pelo que você está fazendo, vai falar: nossa, mas para que isso? De novo na igreja? Você não sai da igreja, irmão. Nossa, de novo lendo a Bíblia, você não tem tempo, você não faz mais nada, só lê a Bíblia, só... Ou qualquer outra coisa. Ou quando você estiver abrindo mão de você mesmo por alguém, porque isso choca esse mundo egoísta ao qual nós vivemos, né? Não se esqueça que o seu serviço nunca vai ser um desperdício para o Senhor. Marta, quando ela reclamou lá, né, ela foi lá reclamar para Jesus de Maria, que estava aos pés de Jesus, em outro momento, e ela perdeu. O que ela fez? Marta e as irmãs, Marta e Maria, né? Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo sendo ministrada, e Marta preocupada de atender aquela coisa, não julgando Marta, porque às vezes a gente tem um quê de Marta na nossa vida também, né? Mas naquele momento ela perdeu o coração de serva, porque se tivesse só ela fazendo, amém. Quantas vezes a gente está fazendo algo e a gente vê os outros, não está fazendo nada, e a gente quer falar, mas aí às vezes aquela pessoa ainda é mais abençoada, você ainda vê mais bênçãos na vida daquela pessoa, e a gente fala, mas eu estou aqui trabalhando e não sei o que. Foi o que Marta fez, né? Falou assim, o que Marta fez, né? Ela reclamou: Jesus, não te importas, olha, não sei o que. Até ali ela estava quietinha, ela estava, amém, estava servindo. A partir do momento que ela abriu a boca para reclamar, o coração de serva já era. Então, às vezes, irmão, você pode estar fazendo, mas quando você abre a boca para se comparar com o outro, para reclamar do outro, aí é igual o Ricardo falou, que o Otávio Mesquita estava falando bonitinho, quando falou aquilo, aí você já até desliga a TV, né? Entendeu? Então, continua servindo. Tenha um coração de servo, continua servindo ao Senhor, mesmo que ninguém esteja servindo. Mas não vá lá e cobrar de Deus: mas Deus, por que fulano não está fazendo nada e eu aqui, estou cansada? Que coração de servo é esse? Não é coração de servo, né? Então o verdadeiro servo, irmãos, não reclama das injustiças, não sente pena de si mesmo. Ai, tadinho de mim, só eu que estou aqui nessa igreja limpando a igreja, estou limpando a igreja aqui, os irmãos só vêm para sujar. Cadê o coração de servo? Né? Não tem. Então, nem fica aborrecido com os que não servem. A gente está aqui todo domingo na IBD, levando a palavra, os irmãos não querem ouvir. Quer saber? Cadê o coração de servo? Você não está para servir? A gente tem que estar preparado para pregar para 1 ou para 100, levar a palavra do Senhor para 1, para 100, para 1000. Coração de servo. Apenas confia em Deus e continua servindo. Então, se você decidir servir a Cristo, você vai ser criticado pelo mundo, assim como aquela ali da imagem foi criticada por estar fazendo algo que para aqueles que não tinham coração de servo era algo absurdo. Por quê? De novo, dinheiro no meio, né? Mas esse perfume aí é caríssimo. Olha, ainda podia ajudar muitos pobres. Ainda coloca os pobres na história para dar uma quebrada, né? Mas o coração, Jesus sonda e sabe a intenção de cada coração. Então, irmãos, para Jesus aquele gesto daquela mulher foi maravilhoso. Então não importa o que os outros venham dizer do seu serviço, continua servindo ao Senhor. Quarto, já estou indo para o final, hein? Não me deixa sozinha não, hein? Não se perca aí, bora lá, está terminando quase.
Quarto lugar, né? Quarta atitude, o servo edifica sua identidade em Cristo. Então o servo, ele sabe que ele é amado pelo seu Senhor, e por isso não precisa provar o seu valor. Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: ai, eu não quero ser crente não, porque ser crente eu vou ter que parar disso, parar daquilo, parar de fazer não sei o quê. Que isso? Isso não é liberdade. Eu preciso de liberdade. Eu prefiro ficar no mundo aqui que eu tenho liberdade. Aí eu pergunto, será que realmente isso é liberdade? Porque sabe o que é liberdade? É você poder fazer e você não querer fazer. Entendeu? Aqueles que estão lá no mundo fazendo o que estão fazendo, eles conseguem parar assim? Isso para mim é escravidão. Então tem uma diferença de escravo e servo. O servo, ele sabe que é amado porque foi confiado algo importante. O escravo, ele nem sabe porque está ali. E ele está ali, sendo escravo, preso por amarras e por tantas cadeias e tantos grilhões e tantas coisas. Ele não tem a liberdade de escolher. Ele acha que ele está escolhendo, mas não está. Entendeu? Então o servo, ele sabe que ele é amado pelo seu Senhor, não importa o que digam, ele não precisa provar o valor dele para ninguém. Então Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos ali, que é o texto que a gente viu em Filipenses, né? Ele nos deu um exemplo do mais profundo serviço, que parte de uma autoestima equilibrada. Ele sabia quem ele era. Ele sabia. Não era o fato, eu vou lavar os pés aqui, nossa, como que eles vão me ver? Eles vão querer me humilhar. Ele sabia quem ele era. Então saiba quem você é em Cristo. Quem é você em Cristo? Qual é a sua identidade? Não perca tempo provando nada para ninguém. Lá em João 13:4 diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Ele sabia que ele tinha vindo e que ele ia voltar. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Ele falou: eu vou fazer isso aqui, porque eu vou ser um exemplo. Eu quero ser exemplo para os meus discípulos. Imagina se ele só chegasse e falasse assim: discípulos, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Ai, 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 hein? Ó, tarefinha para vocês, tá bom? Não, ele simplesmente tirou a capa dele, uma atitude, colocou a toalha na cintura. Todo mundo ficou assim: o que ele vai fazer? O que é isso? Olha o exemplo, ali ele quebrou tanta coisa ali, sem derrubar nada. Quebrou muita gente no meio ali. Imagina aqueles pés lindinhos, cheirosos, limpinhos daqueles discípulos. E a vergonha, o constrangimento deles, né? Pensa, Jesus, olha, maravilhoso, né? Maravilhosa aquela atitude. Então, para ser servo, precisamos depositar a nossa identidade em Cristo. Não importa o que você vai fazer. Vai limpar o chão da igreja, isso não é um motivo de humilhação. É um privilégio. E ainda que pensem que é, você sabe quem é você. E você sabe por quê e para quem você está fazendo. Isso é muito importante. Para quem que eu estou fazendo? A intenção do meu coração, Deus sabe, né? Não estou fazendo para mim aparecer. Tem gente que também fala assim: eu não vou fazer, porque se eu fizer, vão achar que eu estou me aparecendo. Você sabe quem é você e quem é o seu Deus. Então faça para Ele, como para o Senhor. Pessoas inseguras estão sempre preocupadas com a aparência e temem a exposição de suas fraquezas e se escondem debaixo das camadas do orgulho e da pretensão. Então, às vezes, pessoas que não querem ser servos porque elas estão muito preocupadas com o que os outros vão pensar. E para ser servo, você não tem que se preocupar com a opinião dos outros diante daquilo que você está fazendo para o Senhor. Tem confirmação? É para fazer? Faça. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Assuma a postura de servo, né? Então, como que você está reagindo às críticas? Quantas críticas, né, não tem chegado até nós? Às vezes até quando você está fazendo certo, as pessoas criticam. Como que você tem reagido a essas críticas? Então, quando você fundamenta o seu valor e a sua identidade no relacionamento com Cristo, você fica livre das expectativas dos outros. E isso permite que você sirva melhor aquelas pessoas que estão te criticando. Então não fique, sabe, dependendo da aprovação de ninguém.
mas se coloque na condição de servir cada vez mais, até aqueles que estão te criticando. Em último lugar, o servo considera o ministério uma oportunidade, não uma obrigação. Então ele gosta de ajudar as pessoas, de suprir as necessidades, serve com alegria. Por quê? Porque ama o Senhor, reconhece a graça de Deus na sua vida e quer servir. Porque servir, irmão, é a mais alta função da nossa vida, né? E a gente sabe que a gente vai receber uma recompensa. Não que a gente tenha que fazer pela recompensa, mas a gente vai receber. A Bíblia diz, né? Então, vamos abrir lá em Hebreus 6, de 10 a 12. Hebreus 6, de 10 a 12. Que diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então, o que é essa negligência que está falando aqui, irmãos? É a gente saber que tem que fazer e não fazer. Ser negligente com a obra do Senhor. Deus te chamou para algo, Deus te deu uma missão, Deus tem um propósito. E quando você não faz, por todas essas questões que a gente falou aqui, ou outras questões, você está sendo negligente e vai deixar de ser recompensado. Então, já pensou se pelo menos 10% dos cristãos ao redor do mundo entendessem de fato o que é ser servo? Como é que o mundo estaria hoje? Se cada um pensasse no outro em primeiro lugar, se cada um se esvaziasse do outro, de si mesmo para atender o outro, como que estaria esse mundo? Se apenas 10% dos cristãos levassem a sério, né? Então, você está disposto a ser uma dessas pessoas? Está disposta a ser um servo ou uma serva que realmente entende o propósito de servir? Que quer se abdicar de si mesmo? Que quer abrir mão de si mesmo em prol do outro? Quantas discussões não seriam evitadas se na hora ali do momento, do calor, da emoção, cada um considerasse o outro mais importante? Não, eu não vou brigar com fulano porque ele é mais importante do que eu. Aí o outro do outro lado, eu não vou brigar com fulana porque ela é mais importante do que eu. Se todo mundo abrisse mão de si mesmo, seria outra realidade, né? Então, quer ser realmente feliz, irmãos? Qual é o segredo para a verdadeira felicidade? É servir, né? Então, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. A ordem do reino de Deus é diferente da nossa. Quer ser o primeiro? Então seja aquele que sirva. Seja o primeiro a se levantar para servir o nome do Senhor, para servir o Senhor, servir a igreja do Senhor. E finalizando, quero deixar um último versículo com os irmãos. Não sei como que está a sua condição de servo, como que você tem servido. Talvez você não tenha tido mais aquela disposição, sabe? Ali no início da sua caminhada com o Senhor. De repente você tem se distraído com essas questões de fazer e às vezes não ser reconhecido. Não procure. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. Lembra daquela canção? Não quero ser reconhecido por ninguém. Então faça sem reconhecimento, sem esperar esse reconhecimento. Mas ele virá, irmãos. Mas virá da parte do nosso Deus. Mas não espere do ser humano, porque se você receber reconhecimento do ser humano aqui, esse vai ser o seu galardão. Eu não quero esse galardão, não quero essa recompensa. Então quero deixar um último versículo para os irmãos, que está lá em 1 Coríntios 15:58, que fala: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ler a versão da minha Bíblia que diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então é isso,
seja firme e constante, sempre abundante. Então aquele mesmo servo lá atrás que reconheceu que se esvaziou de si, continue nesse propósito de servir ao Senhor. Gostaria que os irmãos estivessem se colocando de pé.